O nosso mano Fasni, ele fez um outro vídeo falando das teorias mais estranhas, bizarras, esquisitas de Five Nights at Freddy's. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Lembrando, o link do nosso mano Fasni vai estar, né, aí pra vocês verem na descrição. Estamos trazendo essas teorias muito loucas. Então, como eu trouxe a parte 1, tem a parte 2, então vamos ver a parte 2 aqui, né, pra fazer, né, a honra toda certinha. Deixa que você se inscreve, ativa o sino, tamo junto, muito obrigado. E vamos ver então, né, o que o nosso mano Fasni, ele aprontou aqui. 3, 2, 1, foi. Depois daquele vídeo sobre teorias confirmadas e desmentidas de FNAF, eu decidi fazer um outro, só que dessa vez com teorias estranhas e bizarras sobre a franquia. E pra fazer o roteiro daquele vídeo, eu decidi pesquisar na wiki de teorias de FNAF. E durante minha pesquisa, eu vi cada vez mais teorias estranhas de FNAF. E por isso, eu decidi fazer esse vídeo, com teorias esquisitas que você fica se perguntando como que alguém conseguiu pensar nisso. Mas tá bom. Antes de começarmos, eu só quero... Ó, no outro vídeo, você trouxe até a teoria, que eu já falei até aqui, que, pelo amor de Deus, o Kane Carter, criador de Pop Goes, ele simplesmente meteu que o Sister Location era uma casa de entretenimento adulto. Pra não falar outro nome, vulgo Zona, né? Pra não falar outro nome também. E meus advogados já começou a pitar. Eu falei o nome e já falaram, ai... Então tá. Então, enfim, vamos continuar aqui, né? Se meus advogados falarem pra eu frear, então eu frearei. queria explicar que esse vídeo vai funcionar da mesma forma desse vídeo de teorias confirmadas e desmentidas, onde embaixo da imagem da teoria aparecerá um medidor de estranheza. O nível 1 são de teorias estranhas, mas que até fazem um pouco de sentido. Já o nível 3 são teorias que não fazem nenhum sentido e eu não sei porque alguém pensou que isso fosse verdade. Mas enfim, bora lá para a primeira teoria bizarra de FNAF. Vamos lá. Teoria do leilão. Na folha de jornal no final do FNAF 3, é dito que alguns itens da Fazbear Frights após o incêndio foram vendidos em um leilão público. A teoria diz que o Michael Afton comprou esses itens no leilão e os tinha levado para a casa que acontece o FNAF 4. E pelo acúmulo de agonia desses itens, ele acaba passando pelas experiências do FNAF 4. No caso, que são os Nightmares. Vale ressaltar que essa teoria assume que o FNAF 4 se passa depois do FNAF 3. Para começar, algumas das evidências... Jesus, acende a luz. ...dessa teoria usam como base o trailer oficial do FNAF 4, onde algumas partes do trailer aparece um texto dizendo o que você trouxe para casa, e no pôster do Plush Trap é dito coisas terríveis vêm em pequenas embalagens. Segundo a teoria, essas falas estariam se referindo ao Mike ter trago os itens comprados no leilão para a casa do FNAF 4. Outras evidências toscas dessa teoria dizem que o Nightmare Foxy vira uma pelúcia, pois essa pelúcia tinha sido comprada no leilão e ela estava amaldiçoada com a agonia. Essa teoria cai por terra completamente quando lembramos que o FNAF 4 se passa antes do FNAF 3. Independente se o FNAF 3 se passa em 2015 ou 2023, no Survival Logbook, o Mike desenha os Nightmares, então seria impossível os eventos do FNAF 4 terem sido depois do FNAF 3. E além disso, a história do FNAF 4 pode ter múltiplas interpretações, mas a mais provável seria que o William só tenha usado aquele local para fazer experimentos, e não que seria a própria casa do Michael Afton. Então vamos lá, vamos falar outras coisas também. É importante lembrar que no FNAF 4 tem a TV, que quando a gente passa com a criança chorona, a TV ela liga, né, e aparece lá o Fred Ben and Friends, não sei se vocês lembram, e aparece o ano que tá ali. Esse ano é muito importante para falar 1983. Então faz todo sentido a gente pegar e falar, pô, esse então é mais antigo até que o FNAF 2. Na época, né, eu entendo essa teoria ter existido, porque do FNAF 3 pro 4, né,
pensa assim, eu sei que hoje você já tá falando assim, Cor, mas não sei o que, tá defendendo a teoria. Não, não tô, eu só tô falando, na época, a gente não tinha a informação, né, do FNAF 4. Imagina que nem falou, os teasers estavam apresentando isso. Então era uma teoria meio que da época, das coisas que estavam rolando na época, das coisas que estavam aparecendo na época. Então, algumas teorias acabaram surgindo, mas elas logo foram descartadas porque a própria quebra do bagulho, né? O FNAF 3, se for 2015 ou 2023, deixa eu só explicar pra galera, talvez não saiba o que é isso. Na descrição do FNAF 3, está escrito o seguinte, isso é interessante de colocar. Cadê? Steam. Ó, a descrição, eu vou tentar dar uma traduzida mesmo porcamente, né? Mas espero que traduza. Vamos aumentar aqui, né? Pra vocês lerem. 30 anos depois que a Freddy Fazbear Pizza fechou suas portas, os eventos que aconteceram lá se tornaram nada mais do que um boato e uma memória de infância, mas os donos de Fazbear Frights The Horror Attraction estão determinados a reviver a lenda e tornar a experiência o mais autêntica possível para os clientes. Ou seja, vou até tirar a tradução, né? Porque, né, a descrição termina, né? Tem os 3 pontinhos, a descrição termina aí. 30 anos, não, tem o resto do negócio embaixo. Vamos até ler, que eu acho que tá igual no de cima, né? Isso, tá até no de cima. Ó, vamos pegar aqui. A reviver a lenda e tornar a experiência mais autêntica possível para os clientes fazendo de tudo para encontrar qualquer coisa que pudesse ter sobrevivido a décadas de negligência e ruína. No início havia apenas conchas vazias, uma mão, um gancho, uma velha boneca de papel, mas depois foi feita uma descoberta notável. A atração agora conta com um animatrônico. Qual que é o ponto? 30 anos depois que a Freddy Fazbear Pizza fechou as portas, em nenhum momento está dizendo que o Springtrap ficou 30 anos apodrecendo. Isso nunca foi dito em nenhum FNAF. Isso aí é um efeito mamado, o efeito Mandela, que muita gente até hoje ainda continua acreditando. A gente pressupõe que foi 30 anos, mas na verdade, se for 30 anos depois que a Freddy Fazbear Pizza fechou as portas, a gente entende que seria a Freddy Fazbear Pizza do FNAF 1. Pelo menos esse é o entendimento da época. Mas, se for a parte mais importante, que é a Freddy Fazbear Pizza de 85, e essa fechou e foi a primeira Freddy Fazbear Pizza que foi inaugurada, e essa fechou em 85, e depois 30 anos, né, reabre, né, depois que a Freddy Fazbear Pizza fechou as portas. Então, tecnicamente falando, pensando 30 anos depois da Freddy Fazbear Pizza ter fechado, seria justamente a localização do FNAF 3 em 2015. A Fazbear Frights, então, seria 2015, não 2023, igual muita gente acredita, por conta, né, de pegar a data, né, do FNAF 1, que seria 93, e botar 30 anos, porque seria a última Freddy Fazbear Pizza que ele teria fechado, mas já teria fechado outras antes, que é justamente do Into the Pit. Por isso que vem essa teoria de que o FNAF 3 se passa em 2015 e não em 2023. Então, existe isso e pode ser que seja algo, mas o importante a parada é que acontece depois mesmo, é 2000 e pouco, né, 2015 ou 2023, que não o Fazny falou bem. Só trazendo da onde vem a lógica, pra vocês entenderem. E qual que é a verdade, então? Aí, cara, é uma coisa que fica aberta, porque é 30 anos depois que a Freddy Fazbear Pizza foi fechada. Não diz que é o Springtrap apodrecendo por 30 anos. Não é isso que está dizendo. Tá dizendo do fechamento da Freddy Fazbear Pizza, não do Springtrap. Então, ele pode ter morrido depois. E aí a galera acabou encontrando, né? Então, e não está falando, né, que... e tá falando no início da Fazbear Frights, não no início que eles encontraram na pizzaria, né? Enfim, o ponto é que eles acabaram garimpando as pizzarias da época para montar a Fazbear Frights, né? Então, pode ser que seja 2015 mesmo, existe uma chance de ser. O que eu ia trazer também? A galera acreditar nisso é tentar explicar o porquê que o Michael, ele viu os Nightmares, mas... eu acredito que isso é facilmente explicado por conta de que ele, né, viu um evento traumático que foi a morte do próprio irmão. Isso é a própria descrição do FNAF 4. E ele acaba
procurando essas coisas e como vamos pôr assim, o trauma das crianças sempre é meio que compartilhado e sempre passado pras outras pessoas, as pessoas veem e tal, que nem o Oswald acabou vendo no Into the Pit, né, o Michael acabou vendo pelo Survival Logbook, o Survival Logbook dá a entender que é antes das Frights mesmo, né, é antes da Fazbear Frights ter acontecido, então ele pode ter visto sim os Nightmares, e tem até o Survival Logbook que confirma isso. E aí, o entendimento é de que a gente tá vendo o FNAF 4 com os olhos da criança chorona, mas o registro disso é o Michael Afton vendo o que o irmãozinho dele viu. É meio que essa teoria por conta pra explicar o easter egg do FNAF 1 também, pra explicar o porquê que ele viu o Nightmare no Survival Logbook, porquê que a Fazbear Entertainment sabe dos Nightmares e sabe desses bichos também, né? É pra explicar essas coisas, que tipo, eles teriam que ter documentado isso alguma hora, porque tem a Ultimate Custom Night que tem os Nightmares lá, né? Então subentende até que o William Afton pode ter visto esses Nightmares em algum momento. Então a teoria de que a casa do FNAF 4 era um campo de testes e não uma casa que moravam as pessoas, por conta do Ditofobia também, enfim, faz mais sentido, por conta até do Sister Location, que tem lá as câmeras, né, vendo o interior de dentro da casa. Então, a teoria de que o FNAF 4 é depois do 3, sabe, por ano, já cai por terra, porque o FNAF 4 é em 83, então é só isso mesmo, né? Essa teoria aí é esquisitona pra caramba. Vamos ver qual que é dessa aqui. Teoria dos dois assassinos. Essa teoria afirma que durante a franquia existiram dois assassinos. Eu vou confessar uma coisa, teve uma época que eu acreditei um pouco nessa teoria, viu? O Homem de Roxo, que no caso seria o William Afton, e o Homem de Rosa. Visto no minigame da Puppet, que é muito difícil pra eu pronunciar o nome, e no Fox Go Take Go the Go cake do to the FNAF children. 4, Take cake to the aparece children. esse tal Homem Rosa. Eu sei, essa teoria é muito esquisita, mas vamos lá. Essa maravilha só usa como evidência o fato da cor desse personagem dos dois minigames que eu citei anteriormente ser muito rosada para ser o Homem de Roxo. Daí, a fandom na época começou a achar que esse personagem seria um outro assassino. Eu lembro, eu tava franquia, na época. No caso, o Pink Guy. Essa teoria já foi desmentida completamente Foi. no final verdadeiro do FNAF 6, onde o Harry se refere ao William como o único assassino do MCI. E o filme também retrata ele só sendo um assassino, no caso, o William Afton. Fazburger. Meu Deus, já vamos chegar nesse Fazburger aí. Novamente, que nem eu falei, o entendimento da época era limitado por conta de que a gente não tinha tantas informações, né? A teoria fazia sentido porque muita coisa das cores é muito importante em Five Nights at Freddy's, né? Muita coisa, por exemplo, o texto que é dito lá do I'll Put You Back Together não é a mesma cor do que tá saindo na voz do Fredico um pouco antes. E aí, tipo assim, por que o Scott Calton tomaria a decisão de mudar a cor, né, do texto do nada? Porque a cor daquele texto tem a mesma cor da máscara da Puppet, o que dá a entender de que I'll Put You Back Together, na verdade, é a Puppet, e não o William Afton, né? Então, é esse o entendimento que a gente até colocou no documentário também. Então, muitas cores são meio que importantes, principalmente o Purple Guy, que ficou conhecido e tal. E aí, quando tem o mesmo minigame, tem essa coisa meio diferente, confundiu um pouco as pessoas? Sim. Mas hoje o entendimento é igual o que o Fazley falou, né? Só tem um assassino mesmo na franquia toda. Mesmo que o Michael Afton tenha matado o irmãozinho mais novo, ele não é um psicopata louco que saiu matando todo mundo. O Michael Afton também não é flor que se cheire, não é um cara bonzinho. A gente viu no filme do FNAF 2 isso. Mas, falar que ele, sei lá, teve um arco de redenção e esse tipo de coisa, meio que é construído isso por conta do Sister Location, né? E por conta do Survival Logbook. É isso que a galera acabou acreditando, que o Michael Afton, ele tentou mudar. Ele tentou ser uma pessoa nova. Mas nos filmes, parece que ele não teve esse arco de redenção. Por isso que o Michael Afton do filme é muito diferente do Michael Afton dos jogos. Pô, Cor, não era mais fácil os caras adaptar do jeitinho que meio que a galera entendeu e tal? Seria, se o contrato da Blumhouse não fosse só de 3 filmes. A gente não sabe se vai ter um 4º filme ou um 5º filme. Ou se, do jeito que o Michael apresenta agora do FNAF 1 e 2 e não tem mais o resto, se depois ele vai se redimir e mudar.
Vai que no terceiro filme isso acontece. Não sei. Porque a primeira vez que o Michael Afton é apresentado, nos próprios jogos, a galera, eu sempre achei ele meio pau no cu. Pô, o cara matou o próprio irmão mais novo, cara. Ah, mas era um acidente, um bullying, não sei o quê. Pô, mas tava fazendo bullying com a criança. Bullying é errado, pessoal, pelo amor de Deus, né? Pô, tá zoando uma criança aí é errado. Um moleque não é flor que se cheire, esse é o meu ponto. Então, mas depois mostrou que o Michael também é uma vítima do próprio pai. E aí ele tentou procurar o pai dele e tudo mais, enfim. É isso que eu tô querendo dizer, tá bom? É isso que eu teria que adicionar. Vamos ver o Fazburger. Essa teoria com nome engraçado diz que todos os principais locais da franquia foram construídos um em cima dos outros e estão conectados de alguma forma. O térreo seria o Mega Pizzaplex. A primeira camada seria a pizzaria do FNAF 6, a Freddy Fazbear Pizza Place. A segunda camada seria o labirinto do Harry, também do FNAF 6. A terceira camada seria a Murray's Custom Manor. A quarta camada seria a Circus Baby Entertainment in Toronto. E a quinta camada seria o Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, também da Murray's Custom Manor. Todos esses locais teriam sido construídos um em cima do outro, igual um hambúrguer. Essa teoria mostra também que vários locais do Mega Pizzaplex possuem referências a outras pizzarias, incluindo a própria Scoop Room do Sister Location. E mais a fundo também, há as fantasias que o Mimic usa no Secret of the Mimic. Além de recriações claras de alguns cenários do Help Wanted no Mega Pizzaplex, há algumas outras evidências, mas a maioria é só um easter egg ou um detalhe extra. Essa teoria é bem interessante pra falar a verdade, e levando em consideração que a Fazbear não se importa com ninguém, eu não duvido que eles tenham construído vários restaurantes um em cima do outro só para economizar dinheiro. FNAF... Vamos lá. Pera aí, ó. É uma, novamente, teoria estranha, né? Não é teoria 100% confirmada. Ela tem uma base de verdade, porque nós sabemos que no Security Breach, né, o Security Breach, o Mega Pizzaplex, foi construído sim em cima do FNAF 6, do Pizzaria Simulator. Agora, nós não temos tanta evidência de que o Pizzaria Simulator foi construído em cima da Murray Custom Manor. Nós não sabemos se é o mesmo lugar. Pode ser que seja, por conta da Scooping Room, mas não dá pra saber se é a mesma Scooping Room. Porque quando a gente viu essa Scooping Room acho que foi no Secret of the Mimic que a gente poderia andar, né, pelo lugar e tudo mais, que seria a tal Scooping Room, ela não me parece ser a mesma Scooping Room, não é a mesma Scooping Room do Sister Location. Parece que o William Afton pegou a ideia e fez do jeito dele. Outra coisa que é meio estranha dessa teoria, que eu ia pontuar, tipo, eu acho que não faz tanto sentido, por conta que no Tales from the Pizzaplex, aí a galera vai brigar comigo, ai, mas não é canônico, pare de considerar esses livros canônicos. Reclama com o Scott Calton, não comigo, porque ele pôs lá que o Mimic, ele veio de um outro lugar, ele veio de uma outra localização, ele tava guardado em algum lugar, muito possivelmente a Murray's Custom Manor, e aí ele é levado pra lá. Isso é a história dele no Tales from the Pizzaplex. Então, e tem várias alusões do próprio Candy Cadete, da floresta, que tinha um bicho solto na floresta, e aí a mãe e o menino encontraram e prenderam ele no bagulho, né? A tal floresta é onde acabou encontrando o bicho nesse negócio, mas pelo que dá a entender, o bicho não era dessa floresta, era de um outro lugar, né? Pelo que tem essa história lá. Tanto que tem até aquela história da família que era pra ter comprado o negócio e não quiseram comprar e depois a família toda morreu. Pode ser justamente uma referência ao Murray e tudo mais, de que ele deveria ter feito algo a mais e tal pra comprar as coisas e não comprou, né? Mostrando que novamente é um outro lugar. E ele não comprou porque ele não tinha dinheiro. Então, o ponto eu não acho que tem tantas evidências pra falar que esse Fazburger é uma teoria muito boa, mas não acho que tem tantas evidências pra provar todas as coisas, né? Principalmente a parte do Edwin Murray e a pizzaria, né? O FNAF 6 ser no mesmo lugar da Murray's Custom Manor. Eu acho que a Murray's Custom Manor é um outro lugar, né? Porque a própria Murray Custom Manor e o lugar que a gente vê, né, o Sister Location, que a gente vê na Custom Night do Sister Location, que é na outra casa, é em outro lugar, não é dentro da After Robotics. Por mais que, Cor, mas tem um lugar desse jeito dentro da After Robotics. Tem, eu sei, mas parece que ainda assim é essa conexão debaixo da casa. Essa coisa do FNAF 4 e a Murray's Custom Manor começa a
acreditar um pouco mais, que a casa do FNAF 4 era a casa do Edwin Murray e o William Afton transformou a Murray's Custom Manor no Sister Location. Mas eu acho que esses lugares estão lá ainda, não acho que tá tudo uma salada uma em cima da outra. Mas enfim, é só o que eu penso. Por isso que ele falou, uma teoria meio estranha, porque tem coisa que não bate, mas tudo bem. Arkham. Ai, meu Deus. Vamos lá. Essa teoria diz que Five Nights at Freddy's se passa no mesmo universo de Batman Arkham. Antes de começar, eu só queria que vocês soubessem que eu não sei nada do universo do Batman e muito menos da DC. Então, se eu falar alguma merda aqui, por favor, me corrijam. Mas, enfim, essa bomba usa como evidências o Michael Afton ter desenhado o Superman, entre aspas, no Survival Logbook. Na história Step Closer da Fazbear Frights, a Mulher Maravilha é mencionada também. E, eu fiquei com preguiça de procurar o trecho, mas quem se importa, né? Em um dos jogos do Batman, ele utiliza um dispositivo capaz de imitar vozes, igualmente o Mimic faz. Não, mas essa evidência daqui é maravilhosa, viu? Em 2024, foi lançado o jogo Batman Arkham Shadow, e esse Shadow pode ser uma referência direta ao Shadow Freddy. Ai, chega, pelo amor de Deus, não eu que vou virar o Coringa. Essa teoria é ridiculamente ridícula. Aí a galera tá de putaria. A galera tá de putaria, pelo amor de Deus. Por um artigo inteiro de motivos. Mas uma coisa que eu achei muito da hora foi o fato de uma das HQs do Batman e Robin, a Puppet aparece como um easter egg bem no cantinho da página. Nossa, é só para deixar a galera fã dessa teoria mais louca do que já é, velho. Isso aqui é real mesmo. Eu vi isso aqui, muito da hora. Isso provavelmente deve ter sido a DC zoando essa teoria. Eu espero, também, né? Não, mas Filho... Tá, vamos lá, ó. Outra coisa também, que é aquele bichinho ali, ó. Math Man FNAF. Isso aí, ó, Math Man, ele vem, na verdade, pelo que eu me lembro, do Five Nights at Freddy's The Freddy Files. Ó, aqui, ó, a aparência original, Five Nights at Freddy's The Freddy Files, e também aparece no Survival Logbook. Mas a primeira vez que ele aparece, é porque, acho que o Survival Logbook é o primeiro, na verdade, né? É só um, pô, esse bicho faz referência a outra coisa do Scott Calton, né? Olha lá, ó, cadê? Justamente aqui, ó, Freddy Files. Deixa eu ver que ano que é o Survival Logbook. Survival Logbook e release date, né? 26 de dezembro de 2017. Ele é do final de 2017. Sendo que o The Freddy Files, ó, The Freddy Files, release date, eu acho que é de agosto de 2017. Isso mesmo, 29 de agosto de 2017. A referência é essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui por curiosidade. É um desenho que fizeram, né? Tipo, o homem matemática derretendo um Fred, é isso, é do livro, né? E aí fizeram isso de novo no Survival Logbook, como se como é o nome? O Michael Afton tivesse visto isso aqui, mas nada a ver, é só um bagulho tonto. Meu Deus do céu, cara, pelo amor de Deus, o primeiro que apareceu é do The Freddy Files. Essa teoria diz que o filho favorito. Essa teoria diz que o Crying Child era o filho favorito do William Afton. E esse povo tá superando, viu? Essa teoria usa como prova o William ter dado os bichinhos da Freddy's para o Crying Child. Ele também ter organizado uma festa de aniversário só para o filho. E o Fredbear ser uma suposta câmera que observa o menino, porque o William quer assegurar de que o Crying Child esteja bem e não faça merda. Ai, chega, por favor. Vocês não conseguem ver como eu estou agora, mas eu tô quase abrindo minha testa com a minha unha. Pra começar com os diversos furos dessa teoria, primeiro que o William nunca se importou com nenhum dos seus filhos. Nem nos livros, nem no filme, nem nos jogos, em lugar nenhum. Ele não se importa com seus filhos. Tanto que no filme ele dá uma fucking facada na sua filha. No The Fourth Closet ele dá um tapa na cara da Elizabeth. É um pai maravilhoso esse William Afton, viu? Desse jeito, eu acho difícil o William ter o Crying Child como filho favorito, né? E nos jogos, a gente subentende que ele fez experimentos na Circus Baby, para ele ter mantido ela presa dentro da Afton Robotics. Pai maravilhoso, isso aí.
Teoria do... Tá, agora vamos lá, antes dele fazer a próxima aqui. Então, é aquela coisa, gente, se uma coisa repete nas 3 mídias, eu acredito que já é 100% confirmado. Por exemplo, a Puppet morreu na Freddy Fazbear Pizza. Isso tá no jogo? Tá, nos jogos está. Lá no Pizzeria Simulator e no FNAF 2. A Puppet morreu na pizzaria, né, na Freddy Fazbear Pizza. Porque a galera tinha a teoria de que morreu na Fredbear's Family Diner, mas não. Nos livros, lá na trilogia inicial, mostra que ela morreu onde? Freddy Fazbear Pizza. Tickets for Fun, Freddy Fazbear Pizza. Então, beleza. Nos filmes, mostra que ela morreu aonde? Freddy Fazbear Pizza. Então, ela morreu na Freddy Fazbear Pizza. Aí nós temos agora o William Afton aí. Ele dá um tapa na cara da Elizabeth. Ele não se importa nem um pouco com ela. Nos jogos, ele fez testes nela, experimentos com ela. Ele fez uma sala que dava choque. Dava control choque na própria filha que tava dentro da Baby. Vocês acham mesmo que ele se importava com essa criança? É bizarro, porque tudo isso a galera segura com 2 mãos, com a força de todas as coisas do headcanon possível que existe no FNAF 4, o Fredinho falando I will put you back together, eu vou te consertar. Sendo que eu começo a crer que essa frase é falada pela Puppet. A gente tem até a mesma cor e tudo mais. Porque o William Afton, ele é um desgraçado, ele é pintado no filme e dá facada na Vanessa, ele não se importa com ninguém. Irmão, ele é ruim. Eu entendo também que é aquela coisa. A galera quer humanizar muito o William Afton, tá errado, e a galera quer pôr até o William Afton como consumidor de café preto, pra vocês entenderem bizarrice. Então, essas duas coisas é meio bizarra, né? Humanizar demais e pôr ele como um bicho bizarro. Ele é só um psicopata, mano. Ele é um psicopata louco que manipulava todo mundo. É isso. E ponto, fim da história, velho. Vambora. O fantasma guia. Tá bom, eu vou ter que admitir que essa teoria é bem interessante. E eu não sabia onde apresentá-la para vocês em um vídeo. Então eu vou citar nesse vídeo daqui de teorias estranhas, mas ela faz bastante sentido. Então prestem atenção, porque essa teoria sugere que a Cassidy não é um espírito vingativo, mas sim um espírito guia que está tentando alertar sobre os perigos da Fazbear, do William Afton e agora do Mimic. Algumas evidências para esta teoria é de que a Cassidy... A teoria é por conta de que a Princess Quest, nos arquivos do jogo, o nome é Cassidy. E aí, eles mudaram isso, né? O Scott Calton falou pra mudar, mas quando a galera descobriu que o nome da princesa seria Cassidy, aí a galera deve ter reforçado mais essa teoria ainda. E de alguma forma está tentando ajudar o Quartilde a recuperar suas memórias através do Survival Logbook. Algumas páginas do livro apontam que alguém está fazendo uma outra pessoa lembrar de quem é, como o It's Me citado várias vezes nas páginas. Ironicamente, é nesse livro que é, entre aspas, revelado o nome da Cassidy. Mas vale ressaltar que essa evidência é só uma teoria também. Mas outra evidência dessa teoria está no livro The Week Before. Há teorias que dizem que a personagem Brian Light, que é uma mulher entrevistada pelo Ralph antes de começar o seu trabalho na Freddy's, seria uma projeção da Cassidy para alertar o Ralph sobre os perigos da Freddy's. Alguns indícios de que a Brian seria supostamente uma projeção da Cassidy é que ela se refere ao Bonnie pelo seu nome verdadeiro, Jeremy. Isso é bem estranho, levando em conta que ela não conhece nada da Freddy's. E mesmo se conhecesse, como que ela saberia o nome do espírito que está dentro do Bonnie? Além disso, a personagem mostra saber muito da vida do Ralph, tanto que ela sabe da existência da sua filha, mesmo sem tê-la conhecido. Há outros paralelos também que reforçam essa teoria, onde no Princess Quest, a Cassidy está tentando ajudar a Vanessa a se libertar da influência do Glitch Trap. No geral, eu acho essa teoria bem lógica e consistente. Ela também presume que o Angel seria o espírito vingativo, e a Cassidy seria o espírito guia. Porém, há alguns furos nessa teoria, principalmente na questão do filme, onde o espírito do Gwen Freddy aparenta ser bem sádico e não tão legal assim, a ponto de literalmente matar a tia da Abby. Mas o principal problema dessa teoria é de que ela precisa da confirmação de outras teorias para ser confirmada. Tipo aquela de que eu falei que aquela personagem do The Week Before seria uma projeção da Cassidy, ou do Survival Logbook ser a Cassidy tentando fazer o Quartilde relembrar das suas memórias.
tudo isso são teorias que precisam ser confirmadas, e caso elas sejam confirmadas, é bem provável que essa teoria do espírito guia a ser a Cassidy também seja real. Ou do Andrew ser realmente, né, o espírito vingativo. Porque até hoje, porque assim, na época, até 2018, eu me lembro que o Golden Fred, ele nunca teve um fechamento. E o final da UCN é justamente o Golden Fred, né, mantendo o William Afton preso. Eu não sei o porquê muita gente desconsidera a Ultimate Custom Night. Acha que é só um bônus, um extra, que não sei o que. Gente, não é. É um jogo completamente novo, né? É um jogo, né, que foi feito pra encerrar mais uma parte da história. Ele ainda faz parte da parte inicial. Eu não consegui entender porque a galera desconsidera tanto a Ultimate Custom Night assim. Porque é Custom Night Core, que não sei o que. Mas a história é contada pelas dublagens, pelas vozes. E também tem cutscenes que mostram mais detalhes. Dois amigos brigando, por exemplo, do Fred e do Foxy, que é o paralelo do William com o Henry. A Toy Chica lá, que mata todo mundo, é um paralelo, né, dos assassinatos, que ela atraía o pessoal e tal. É a mesma coisa que o William Afton fazia. Então, porra, pelo amor de Deus. A Ultimate Custom Night é o FNAF 7. É o FNAF 7. Pelo amor de Deus. Enfim, né? Voltando aqui, pra confirmar esse negócio, precisa mostrar, talvez, o jogo do Fat. Se a Mega Cat fizer o jogo do Fat e tiver mais certezas em uma outra mídia, além da Fazbear Frights, aí a gente pode falar, não, beleza. Não, realmente aí o Andrew é a sexta criança, porque no Into the Pit já mostrou, mas não falou que era o Andrew, porque até hoje não põe os nomes e tal, mas se colocar, é uma criança que morreu sei lá, e eles falarem, não, o protagonista, do nada eles mudam, o Oswald de novo. Pode ser uma surpresa e falar, opa. Ou eles vão fazer uma outra criança, né? Que é a história do Fat mesmo. E aí falar, não, eu acabo descobrindo que essa criança morreu na Fred Fazbear Pizza, que depois acabou virando Jeff's Pizza. Aí todo mundo vai somar um com um. É a sexta criança, realmente ela tá nos jogos. Aí não tem o que fazer. Aí realmente o espírito vingativo cada vez fica mais forte sendo o Andrew, né? Que seria essa criança abandonada. E essa criança, né, ela vai pra outro lugar, ou vai ter a sua alma em outro lugar, porque ela tava prendendo lá o William Afton no quarto 1280, mas aí o padre foi lá e libertou o William Afton. Enquanto isso, né, a criança, a alma dela, acabou parando em outro lugar, que foi o Fat, que seria onde ela estivesse originalmente. Essa é a história e tal, que a galera faz a teoria. Mas é claro, outro ponto que fala é que o Golden Fred, ele não é um cara sádico. E por isso que ele estaria se vingando só, justamente, do William Afton, que ele odeia tanto. Porque, mas matou a Tia Jane. Não, ele não matou a Tia Jane. A Tia Jane é o plot device que precisa funcionar pra explicar o amor de volta da galera pelo interesse da Fazbear e da Freds e tudo mais. É por isso que volta, é por isso que, né, a galera, né, volta de novo. Mas, vamos lá. Por que é o Fred com a bandeira trans? Eu não faço a mínima ideia. Ele trans? Tá, essa teoria é bem esquisita e eu não faço ideia de como eu achei ela. Mas ela basicamente se refere ao fato do Freddy do FNAF 1 ser transgênero. Mas calma, vamos para a única evidência dessa teoria, que é o fato do Freddy usar o banheiro feminino como esconderijo da câmera, ao invés do banheiro masculino. Sendo que ele é um animatronic majoritariamente masculino, com a alma de um menino, aliás. E a teoria sugere que por causa disso, o Freddy seria trans, onde ele é um animatronic masculino, mas que prefere usar o banheiro feminino. Essa teoria parece muito aqueles posts do Twitter de gente tentando lacrar de forma desnecessária só para tentar ganhar um regimento que ninguém se importa. Pois é, essa teoria é engraçada, mas é completamente estúpida, principalmente por se tratarem de literalmente robôs. E pasmem, com crianças mortas dentro deles. Teoria do 14. Vamos lá. O que eu sempre falei pra vocês, pessoal, o que eu sempre gosto de falar: animatrônico não tem gênero! Animatrônico não tem órgão genital! Não tem! Meu Deus do céu, qual é a tara? O jogo não se trata sobre isso. Isso não é importante pra nenhum ponto da história. Por que... Ai, mano. É diferente do Undertale, que você até entende o porquê que tem, que faz parte pra você se pôr no lugar do protagonista. É o tal do negócio não binário. É pra fazer o sentido do porquê que o personagem é daquele jeito, né? É feito daquela forma pra não ter nada com ninguém, né? Enfim, pra não ser
a peça usada pra ser uma mulher ou um homem, enfim, é uma personagem agênero, não binário. Faz todo sentido pra Undertale ter um personagem assim pro protagonista, pra você ser o protagonista, né? Pra tanto uma pessoa, né, um hétero, uma pessoa homo, ou sei lá, né, perdão, uma mulher, um homem, uma pessoa homo, uma pessoa, enfim, qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa trans, enfim, fala, não, eu sou eu ali, entendeu? É essa a ideia que o Toby Fox queria passar. No FNAF não tem nada disso, cacete. Pelo amor de Deus, mano. Não. Parem, seus maluquinhos! Essa teoria é bem esquisita. Como é e ela que é o crianças nome? mortas dentro deles. Teoria do 14. Teoria do 14? Essa teoria é bem esquisita. E ela diz que o Golden Freddy é o espírito vingativo da UCN. No caso, aquele que você não devia ter matado. E que ele estaria sendo representado pelo número 14 e 7. E o que isso significa? Eu não sei. Mas algumas evidências apontam que o Golden Freddy está na posição 14 da lista dos animatronics. Além disso, no escritório do FNAF 4 da UCN, há 14 estrelas na parede. Nas intermissões da UCN, que ironicamente acontecem a cada 700 pontos, há 6 cutscenes do Freddy Otaku, 7 da Toichika Yandere e um final do Golden Freddy, totalizando 14. Agora sobre o número 7, que ironicamente é metade de 14, ela tem como evidência a UCN ser o 7º jogo da franquia. Além disso, também a Didi pode invocar até 7 animatronics secretos. E como eu falei antes, a cada 700 pontos aparece uma cutscene nova. E chega de números, pelo amor de Deus. Eu não sei nem o que dizer dessa teoria. Talvez porque uma enorme ela coincidência. faz sentido, mas também não faz. Mas o que muda o Golden Freddy ser representado por um número? Eu não faço ideia. Eu acho que essa teoria é mais como o Vinicius 13 com o número 13, que é um número especial. No caso, o número especial do Golden Freddy é o número 14 e o 7. São 416 compartilhamentos. Se cada uma pessoa que estiver me assistindo, deixa eu ver aqui, vamos supor que cada pessoa que estiver me assistindo, quanto tem aqui? 1515. Vamos supor que cada pessoa que está me assistindo, 1515, compartilhe uma vez. Vezes 1. Eu acho que tá bugada essa minha calculadora, viu? Teoria... Ai, meu Deus do céu. Ai, matemática aí, ó. Aí depois fala do homem matemática, né? Ali no começo. Pelo amor de Deus. Ai, qual que é a parada agora? Vamos ver. Teoria do Deus Morto. Um nome bem peculiar. Eu esqueci de comentar do Golden Freddy do bagulho lá. Cara, eu acho que é uma enorme coincidência, mano. Eu acho que é por conta justamente de ser o 7º jogo, e o 7º foi o último jogo do Scott Calton, né, da franquia de FNAF, pelo menos da era clássica. Ele fez um jogo depois, que é o Furious Rage, mas, enfim. Eu falo do esquema de contar a história, que não tinha mais ninguém, era só ele fazendo as coisas. E aí, o 7º jogo, então, talvez é só uma coincidência que o Scott Calton quis colocar e tal, mas nada demais. Um nome bem peculiar. Teoria do Deus Morto. Essa teoria sugere que os animatronics do Pizzaplex estão adorando a imagens da Night Marione, como uma forma de homenagear o Storyteller como seu Deus Morto, após ele ter sido removido como atração do Mega Pizzaplex. Mas agora parando para analisar, esse nome não é mais tão impactante assim. A primeira evidência dessa teoria seria de que alguns staff bots estão pintados como a Night Marione, como uma espécie de culto religioso. E alguns staffs tendo até mesmo frases como "o pesadelo está apenas começando". E também, durante o jogo, é possível coletar uma pelúcia da Night Marione na Peças em Serviço. Mas, no geral, essa teoria só tem sentido mesmo. Tipo, é uma coisa que eu acho que o Scott não colocaria no jogo, principalmente por ele ser cristão. Mas tá aí, né? Certeza, Caso né? vocês queiram acreditar que existe um culto religioso secreto da Night Marione no Pizzaplex, fiquem à vontade. Esquadrão Dourado. Meu Deus, Golden Squadron.
Ah, cara, sei lá, eu acho que esses staff boys, o Security Breach inteiro, ele é meio bosta, né? Do tipo, eles foram colocando os detalhes que o Scott queria ter no bagulho, e aí quando saiu o jogo, saiu do jeito que saiu, né? O pior é que eu não consigo tancar o fato do Scott Calton ter jogado e ter falado, não, tá tudo bem, podemos lançar, a galera vai entender. Não, ninguém entendeu. Não, algumas coisas entendeu, mas a história se perdeu completamente, né? Meio bizarro. Mas eu não acho que... Realmente, eu não acho que ele ia colocar alguma coisa de adoração, algo assim do tipo, sei lá, né? Sei lá, não sei. Eu acho que não. Eu não acho que é pra esse lado, não. Esquadrão Dourado. Esquadrão Dourado. Essa teoria fala que cada pessoa cuja morte está associada ao Golden Freddy, sua alma passará para o animatronic. Nesse caso, as almas do Golden Freddy seria... Pera aí que eu vou até prender o ar porque é muito nome. Cassidy, Crying Angel, Ralph, do The Week Before, porque no final do livro ele morre pelo Golden Freddy. Eita, um spoiler. Kelsey e Devil, do conto The New Kid, da Fazbear Frights. Sim. Sammy, da primeira trilogia. O menino loiro, do filme. Brian, do The Week Before, que eu citei naquela teoria do espírito guia. Sim. A tia, que eu esqueci o nome da Abby, que morre também no filme. Mas ela não morre. E outras vítimas que foram mortas pelo Golden Freddy. Algumas evidências dessa teoria é de que todas essas mortes estão associadas ao Golden Freddy de alguma forma. E isso também explicaria o porquê o Golden Freddy ser tão poderoso. E por algum motivo, uma das evidências dessa teoria é de que Scott Calton confirmou isso para mim pessoalmente do lado de fora da minha casa. Sensacional! Parabéns! Engraçado que o único problema dessa teoria... Pô, rapaziada, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu teve um dia, mano, que aconteceu o seguinte, pô, deixa eu falar pra vocês rapidinho. Quando eu tava indo, sabe, fazer os negócios da Universal, tá ligado? Ó, por favor, não conta isso pra ninguém, tá? Quando eu tava fazendo os negócios da Universal, me falaram pra botar num negócio e tal, né, uma conversa com o próprio Scott Calton, assim. Ah, é o cara do Brasil, pá, ele vai fazer os negócios, já trouxe coisa pra ele, assim. E aí, cara, a gente pôde trocar ideia pela primeira vez, foi um bagulho muito louco, tá ligado? Foi um bagulho muito massa. E adivinha o que ele falou pra mim? A gente começou a conversar e tal, cara, foi um bagulho muito louco. Ele falou pra mim, cara, ó, pô, o papo tá da hora, pode perguntar pra mim qualquer teoria, o que você quiser. Pergunta aí e tal que eu vou falar, mas você jura que você não fala pra ninguém? Eu falei, juro, não falo pra ninguém, pode ficar em paz. Não, Scott Calton, o segredo tá aqui comigo, pode ficar tranquilo. Aí eu perguntei pra ele assim, ô Scott, a Ballora é realmente a mulher do William? Aí ele falou assim pra mim, ele olhou no fundo dos meus olhos e ele chegou e falou assim, I'm ready every night and I finally do everything. Don't throw us away, you don't know what you're thinking. Você acredita? E ele começou a dançar, cara, no meio da calma, fazendo assim ainda, ó. Mandando um Tombstone, você acredita? O cara é brabo, filho. É que é bom demais para Five Nights at Freddy's. E eu concordo. Mas galera, então foi isso. E eu sei que esse vídeo não ficou da melhor qualidade aqui do canal. Pô, ficou bom, mas eu gostei, espero mano, que vocês tenham gostado. Até porque esse era um tema de vídeo que eu queria ter feito há muito tempo. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, não esquecem de deixar o like, se inscrever. E caso vocês tenham alguma outra sugestão de vídeo que gostariam que eu comentassem, deixe nos comentários a sua sugestão. Mas então é isso, falou! Ó, eu tô querendo fazer um iceberg das teorias. Esse aí vai ser foda. Esse aí vai ser louco de fazer. Excelente vídeo, mano Fazne. Vou deixar meu gostei. Vou falar, pô, a galera, pô, bagulho doido, bagulho foda, velho. Muito bom. Tamo junto, Fazne. Vão lá no canal dele pra ele chegar nos 10 mil inscritos. Vamos dar uma força. Trabalho maravilhoso. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, se inscreve. E é isso, pô. Tamo junto. E o papo do Scott Calton, pelo amor de Deus, né? Acho que eu tenho que explicar que pelo amor de Deus, né? É piada! É piada! Cacete!